A franquia Múmia retorna aos cinemas, dessa vez inserida no gênero do terror, muito distante daquela versão que a gente tinha antes dos anos 2000, que era mais focada em aventura e ação, lá com o Brendan Fraser. Dessa vez o filme vai mergulhar mesmo nesse horror corporal pela visão do Lee Cronin, né, que mostra mais uma vez porque ele é uma das vozes com mais potencial dentro do gênero atualmente. A história acompanha a filha de um jornalista que desaparece de repente no Cairo sem deixar rastros no meio do deserto. 8 anos depois que a família já está um pouquinho mais restabelecida depois desse trauma, a filha, em choque, reaparece. Ela é devolvida para eles. E o que deveria ser aquele sonho, uma coisa super bela, acaba se transformando em um verdadeiro filme de terror. O filme é estrelado pelo Jack Reynor, que sempre flerta com grandes produções, né, e muito bons filmes, como por exemplo Sing Street, e também com os tropeços e escolhas questionáveis, como por exemplo Transformers 4. E aqui ele vai no terror, né, uma estreia muito boa no terror, e ele vai muito bem. E temos também a Laia Costa e a May Calamawy, né, que trazem a parte de diversidade de países aqui, sendo uma hispânica e outra do Egito, né, trazendo mais diversidade, que funciona como um ótimo frescor aí para essa história não ficar aquela história muito americanizada de filme de terror que a gente já conhece. Enquanto a Natalie Grace é a atriz que faz a Katie, né, a filha desaparecida. E ela dá um show, de verdade. Que menina boa, velho, que atriz boa. Impressionante, cara, incrível. Desde a morte do demônio, a ascensão, já era possível perceber a paixão do Lee Cronin pelo gênero, né? E agora isso fica cada vez mais evidente, mais claro, porque o que já era bom em Morte do Demônio e Ascensão, né, que era muito essa parte de misturar todo esse body horror com uma história muito bem contada, ele melhora aqui, principalmente a parte do body horror e a parte técnica do filme. E você vê que ele tá mais solto, parece, na minha opinião, de testar coisas novas, testar coisas bem diferentes, coisas bem nojentas que passam do nível do aceitável às vezes, sabe, cara? Ele é esquisito o tempo inteiro. Ele tá constantemente ele explorando durante o filme vários usos de lentes diferentes, né, para sua câmera, vários movimentos de câmera diferentes. E há inclusive, né, ali que eu percebi muito, um uso do split diopter, né, que é basicamente uma técnica que permite você focar tanto no fundo quanto no objeto que está em primeiro plano, sabe? Tudo parece ter uma intenção, nada tá ali apenas por estilo, sabe? Ele tenta muita coisa nova, é muito inventivo. E além de dirigir o filme, o Cronin também assina o roteiro do filme. Sim, ele deixa suas digitais por todo o longa. O tempo inteiro tem coisa dele ali. O filme é bem construído, especialmente no primeiro e no segundo ato, né? O texto funciona muito bem e são temas que realmente se destacam, como ele vem trazer, né? E com conflitos que se encaixam perfeitamente ali na narrativa que ele está querendo contar, que mesmo sendo um terror, os conflitos funcionam e os temas funcionam. É basicamente como se o filme de 73 do Exorcista encontrasse a Múmia. Dá pra ver que ele é muito apaixonado pelo filme de 73, pelo clássico de 73. Mas a grande diferença aqui é que a gente não vai falar tanto sobre a parte da angústia da mãe, né, que nem é focado no Exorcista. Aqui nesse caso ele vai falar muito mais sobre uma família que está se despedaçando, né, como o sequestro de uma filha e o retorno dela pode despedaçar uma família e pode tornar quase impossível manter essa família intacta. O filme vai abordar a desavença entre os pais, vai abordar a negligência com os outros filhos e as frustrações, né, de carreira também, né, dos pais. E há também, na minha opinião, ali uma alusão muito grande a pais que possuem filhos com deficiência e como muitos pais acabam destruindo os próprios lares por não aceitarem essa condição, por simplesmente ficarem tentando consertar aquilo o tempo inteiro e algo que talvez nem precise ser consertado e nem deva ser consertado, sabe? O Cronin, ele utiliza muito bem o tempo dos primeiros atos, né, para desenvolver esses temas, através dos personagens que são muito bons, e a gente ele realmente consegue fazer com que a gente se importe com eles, de verdade. E a angústia dos pais, né, interpretados aí pelo Reynor e pela Laia Costa, cara, eles nos mantêm tensos o tempo todo, né, apoiados pelas atuações bem marcantes deles e das outras duas crianças do casal que também são muito boas. Junto dessa carga dramática toda, né, entram os efeitos visuais, o design de som e a maquiagem do filme, que são torturantes, no melhor sentido, tá? Porque as cenas simplesmente impossíveis de encarar a tela, cara. É impossível você olhar o tempo todo sem olhar pro outro lado, sabe? Que é tipo, muito nojento. Só de lembrar, já fico até meio atordoado, porque realmente é muito nojento.
e leva o horror corporal ao limite, de verdade, assim, é bizarro. O som é muito bem trabalhado, o som é bizarro. Parece que ele entra no teu ouvido que nem agulha e, cara, te invade fisicamente, sabe? E é evidente o cuidado que eles têm com efeitos, maquiagem e o som. Tudo é feito com muito capricho e com muito cuidado. Como em todo bom filme de terror, que eu sempre falo, os temas, as discussões são essenciais para amplificar o medo, né? E sem isso nada impacta. E o Cronin entende isso muito bem, até o terceiro ato. O que era um filme mais contido, com efeitos especiais práticos, uma abordagem mais pé no chão, mais familiar, aquela coisa de focar nos personagens, mas na reta final ele se transforma numa sequência grandiosa, carregada de CGI e que destoa do restante. Pelo menos destoa pra mim, né? E o final é complexo, exagerado, pra uma história que até então acompanhava, assim, dois pais tentando lidar com a condição de uma filha, a qualquer custo, e as consequências disso, sabe? Quando essa sequência chega, a sensação é de estar assistindo, assim, outro filme. Eu senti que eu tava vendo outra coisa. Não aquele que discutia culpa, obsessão, amor parental, até poucos minutos antes, sabe? Foi um shift muito grande. Além disso, né, o desfecho ele se arrasta por 10 minutos ali, além do necessário, na minha opinião. Ele podia ter terminado em várias cenas. Quando parece que ele vai terminar, ele continua, e continua de novo. E esse excesso acaba, assim, enfraquecendo muito o impacto do filme, na minha opinião. Ainda assim, a experiência no cinema foi muito positiva pra mim, gente. O filme diverte, revela boas intenções do Lee Cronin, né, que busca, sim, contar uma história que é muito sólida, com temas relevantes, sem depender de sustos fáceis, sabe? Sem aquele jumpscare de sacanagem, sabe? Não faz isso. Ele entende que o verdadeiro terror, né, ele vem muito daquilo que nos importamos, dos personagens bem construídos, uma boa história bem construída também. E agora eu tô muito ansioso por mais filmes do Lee Cronin. Na próxima vez, talvez com um orçamento um pouquinho mais contido, para que ele possa limitar ele de chegar tão perto da Marvel e tão longe do Exorcista.